Tudo jóia, segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de física. Que alegria imensa, prazer imenso poder ajudar vocês um pouquinho, né, com o nosso estudo, né, tutorado, as nossas aulas remotas. Logo, logo, dentro em breve, as aulas presenciais estarão voltando. Espero que todos vocês, assim como todos os seus familiares, estejam muito bem, com muita saúde. E eu preparei para esta aula para vocês, né, sobre o PET número 5, as primeiras, né, semanas, a primeira semana e a segunda semana, então, relacionando, né, os conteúdos do eixo temático luz, som e calor, e aí, no caso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ondas, mais especificamente sobre as ondas sonoras, tá? Então, aí o objetivo do conhecimento é o capítulo 25, habilidade 25, que é sobre o som. Então, as habilidades, compreender as propriedades, né, e efeitos das ondas sonoras. Os conteúdos relacionados, né, que é compreender como o som provoca a vibração do tímpano, conhecer os efeitos do som e de altas intensidades sobre o ouvido, saber explicar como o som se desloca nos meios materiais, né? E a parte da interdisciplinaridade é justamente da aplicação, né, no caso do som, na parte da matemática e na parte da biologia. Então, espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou estar colocando esta aula, né, para vocês, né, no canal do YouTube, disponibilizando também no mural do Classroom, assim como as resoluções das atividades dessa primeira e segunda semana do PET 5 para vocês também poderem, né, complementar os seus estudos. Então, lá, nas orientações pedagógicas, vamos lembrar um pouquinho a respeito, né, dos conhecimentos sobre o som. Som é uma onda longitudinal que se propaga em um meio material e que pode ser percebida pela vibração do meio. Então, ou seja, turma, o som, ele não é uma onda, no caso, transversal, ele não é uma onda eletromagnética, ele é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, a luz, ela se propaga no vácuo. Inclusive, esses filmes de ficção científica, né, onde vocês estão vendo, por exemplo, Jornada nas Estrelas, né? Então, por exemplo, Star Trek, Star Wars, onde vocês veem aqueles raios lasers, aqueles canhões de laser, e havendo explosões, aqueles estrondos, isso tudo é uma ficção, porque no vácuo o som não se propaga, é uma onda mecânica. Então, se eu estivesse sendo um astronauta, que estivesse no espaço, e tentasse, né, conectar ao outro colega astronauta, eu não posso gritar para ele, que ele não vai me ouvir. Então, teria que ser comunicação através de digitação, através justamente, né, da captação de frequência. Então, aí no caso, porque no vácuo não temos, né, a propagação do som. Então, e sim, o som se propaga em meios materiais, como o ar, como a água, nos líquidos, nos sólidos, nos metais. É bem interessante vocês perceberem isso, tá? Então, olha lá, o som é uma onda longitudinal, no caso, não uma onda transversal, tá, turma? Que se propaga em meio material. Então, é necessário um meio material para se propagar. E que pode ser percebida pela vibração do meio. Esta onda causa regiões de compressão, tá? E rarefação das partículas do ar. O som, né, de uma pessoa falando é emitido pela vibração de suas cordas vocais. Os corpos que, ao vibrarem, produzem ondas, são fontes sonoras. Então, lembrem que as fontes sonoras não são somente nós, seres humanos. Podemos ter instrumentos de corda, como violão, como piano, como harpa. Podemos ter violinos. Podemos ter vibração na mesa, o objeto. A mesa vibra, nós escutamos um som, uma perturbação. Então, reparem, as ondas, ao entrarem no ouvido, fazem vibrar o sistema auditivo, que produz as sensações sonoras. O ouvido humano é dividido em três partes: ouvidos externo, médio e interno. É no ouvido médio que estruturas importantes para a percepção do som estão, como, por exemplo, né? Olha lá, o tímpano e os ossos martelo, bigorna e estribo. O tímpano é uma fina membrana elástica, fortemente esticada, com cerca de 0,1 milímetro de espessura. O som, ao atingir o tímpano através do ar, o faz vibrar, de acordo com a frequência e amplitude do som propagado.
Então, olha lá, essa figura número 1 aqui, gente, olha lá, uma anatomia do ouvido humano, eu achei bem legal, né, trazer para vocês, ficou muito bem esclarecido aqui, né, olha lá, ó. Então, nós temos a parte, né, do ouvido externo, então, aí nós temos, né, ó, justamente na parte do ouvido médio, bigorna, né, o martelo, o tímpano, e na parte do ouvido, né, interno, já a parte do labirinto, auditivo, cóclea, né, a tuba auditiva, então é bem interessante vocês perceberem isso, tá? Essa fotografia, só para vocês acompanharem, né, claro, no seu direito de registro autoral, foi referência da imagem, foi tirada do site, né, olha lá, slideshare.net, Luiz Victor, então lá, 39/01, áudio acessado foi em 19 de agosto de 2020, recente. Então lá, a intensidade I, medida em unidade chamada Bell, é uma propriedade física do som e está associada à energia de vibração da fonte sonora e à amplitude da fonte sonora. Então, a onda sonora transporta energia através de um meio material, distribuindo-se em todas as direções do espaço. A sensação sonora do ouvido humano é limitada pela frequência da onda entre 20 Hz e 20.000 Hz aproximadamente. O que isso quer dizer, tá, segundo ano? Que nós temos uma faixa auditiva para nós seres humanos. Nós conseguimos, né, nossos ouvidos conseguem captar, né, sons emitidos na frequência a partir de 20 Hz até 20.000 Hz. Quando nós temos uma fonte sonora emitindo sons com a frequência abaixo, entre 20, por exemplo, 16 Hz, muitos questionam muito isso, nós temos o chamado infrassom, abaixo do som. Tá? Por exemplo, cachorro, morcego, elefante, esses animais, eles têm uma captação de frequência auditiva deles maior do que a nossa faixa, do ser humano. Agora, por exemplo, para nós seres humanos, quando a gente tem uma fonte sonora emitindo som acima da frequência de 20.000 Hz, quando chega em 20.000, nós temos um limiar auditivo, né? A dor no ouvido ali vai ser muito grande, mas a partir disso a gente consegue captar mais. Então, ou seja, nós temos o chamado ultrassom. Então, frequências acima da nossa faixa auditiva são chamados de ultrassom. Então, fontes sonoras emitindo sons com a frequência acima de 20.000 Hz vai dar o ultrassom. E nós temos fontes sonoras emitindo frequências abaixo de 20 Hz, nós teremos o infrassom, tá? Então, aqui vem, inclusive, comentando sobre isso. Olha lá, o infrassom e o ultrassom são ondas sonoras com frequências, respectivamente, abaixo e acima do limite audível, e não produzem sensações sonoras no ouvido humano. Às vezes, né, turma, a gente percebe muito o cachorro, né, ele, por exemplo, sentindo dor nos seus ouvidos, ele uiva. Então, justamente, o cachorro consegue captar frequências acima e abaixo, né, da nossa frequência audível. Outra propriedade ou qualidade da onda sonora é a altura. A altura, né, da fonte sonora está relacionada à frequência da onda. Essa qualidade do som classifica ele como agudo ou grave. Em linguagem musical, os sons agudos são os ditos altos, ou seja, de maior frequência, né? Principalmente as sopranos, as mezzo-sopranos aí, né? Então, e os sons graves, baixos, de menor frequência, né? Os barítonos, né? Então, quem faz conservatório sabe isso melhor do que eu, né, professor Fred? Então, lá, o timbre é o formato da onda sonora. E o ouvido humano pode distinguir dois sons de mesma frequência. Atenção à característica do timbre, tá? Segundo ano. Então, lá, o nosso ouvido consegue distinguir dois sons de mesma frequência e de mesma intensidade. Só que desde que formas, né, das ondas sonoras sejam diferentes. Então, por exemplo, eu posso emitir uma frequência, né, de 700 Hz, por exemplo, de um violino, posso emitir também na frequência de 700 Hz, por exemplo, um piano. Então, são duas fontes sonoras diferentes, mas de mesma frequência. O nosso ouvido humano consegue distinguir esses dois sons. Mesma coisa, por exemplo, a gente consegue distinguir a fala entre pessoas adultas conversando, por exemplo, e as crianças, por exemplo, brincando super animadas, falando alto. Então, a essa característica nós chamamos de timbre, tá? Então, por exemplo, uma mesma nota emitida por um violão e por um violino possui formatos de ondas diferentes. A identificação das pessoas através da voz se dá pelo timbre da voz, característico de cada pessoa. Então, nós temos cantoras e cantores que nos agradam, né? A gente brinca, né? Os ouvidos cantando com a voz do coração, né? O professor Fred gosta muito disso,
né, segundo ano. Então, eu gosto de comentar isso com vocês, né? Então, olha lá. A velocidade do som pode variar de acordo com o meio material que se propaga. E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. É interessante vocês perceberem, segundo ano, que o som se propaga no ar aproximadamente com isso, 340 metros por segundo, 330 metros por segundo. Já, por exemplo, na água, a velocidade é maior. Tanto que uma baleia, às vezes, está no Oceano Índico, ela consegue comunicar com outra baleia que está no Oceano Pacífico. Então, pela água, a velocidade do som geralmente é quase 2.000 metros por segundo. E nos metais, né, são mais de 5.000, dependendo, 5.000 metros por segundo. Tá? É bem interessante isso, que é o contrário da luz, né? A luz no meio gasoso tem maior velocidade do que no estado líquido, que por sua vez, né, tem maior velocidade que no estado sólido. E com o som, por ser uma onda mecânica, é o contrário, né? O som já tem maior velocidade nos meios sólidos, depois os líquidos, depois nos meios gasosos. Para saber mais um pouquinho, né, lá, vocês podem pesquisar nesses portais aqui, inclusive no canal do YouTube, que fica bem legal para vocês acompanharem. Vamos lá nas nossas atividades aqui, né, da primeira e segunda semana do PET volume 5. Esse primeiro exercício é da UFSCar. Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo os gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Bom, vejamos que a gente acabou de comentar aqui com vocês. O timbre tem a capacidade, né, dos nossos ouvidos conseguirem perceber, distinguir, através de duas ou mais fontes sonoras diferentes, sons emitidos na mesma frequência. Então, no caso, essa característica é do timbre. Então, no caso, quando vocês forem estudar, é isso. Lembrar que quando a gente tem duas ou mais fontes sonoras emitindo sons de mesma frequência, o nosso ouvido humano consegue captar isso é diferenciado pelo timbre. O timbre único, né? Timbre único, por exemplo, da cantora da Barbra Streisand, timbre único da cantora Madonna, né? Timbre único, por exemplo, né, dos cantores aí nacionais brasileiros, e assim vai. Então, aqui, a resposta é a letra A, tá, turma? O timbre. Agora, olha a segunda questão. Sejam as seguintes afirmativas, né, sobre as ondas sonoras. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Bom, um som é uma onda mecânica progressiva, longitudinal, e cuja frequência audível nossa está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Certinho, verdadeiro. Depois, o ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Verdadeiro. Tá? A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência, né, no caso, é o chamado som grave. Baixo, né, são os barítonos, né, falar com a voz bem grave. E um som de grande frequência é o som agudo, né, onde as cantoras, as mezzos, sopranos vão lá em cima, né, conseguem até, né, fazendo um fenômeno da ressonância, que ela consegue, no caso, até estalar, por exemplo, um cristal, né? Então, aí é verdadeiro, tá? Segundo ano. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom. Essa questão aqui, tá, turma? Essa questão, eu até julguei verdadeira, supondo a onda sonora tendo o ar como meio material. Então, aqui é questionável, vocês podem estar discutindo com os colegas de vocês, com outros professores, inclusive, mas aqui vem a minha justificativa. Eu até coloquei aqui para vocês na seguinte referência. Coloquei aqui para vocês, olha, do exercício número 2, né, o item D. Lembrando que todos os sons emitidos pela frequência audível humana acima de 20.000 Hz são chamados o ultrassom, e abaixo de 20 Hz são o infrassom. Então, repare, se nós conseguimos ter uma fonte sonora com uma frequência acima de 20.000 Hz, nós não conseguimos ouvir, nós teríamos o ultrassom. Então, aqui no ar, isso acontece. Aí, veja, como a velocidade de propagação de uma onda sempre é o comprimento de onda vezes a frequência, aqui eu quis isolar a frequência para vocês. Então, dividindo a velocidade pelo comprimento de onda. Como a velocidade do som no ar é na faixa de 340 metros por segundo,
e o seu comprimento de onda, 10, no caso, milímetros, passando para metro, lembra que eu tenho que dividir por 1000. Então, aqui fazendo os cálculos, 10 vezes 10 é menos 3, dá 10 a menos 2, 340 dividido por 10 menos 2, eu tenho que jogar esse 10 menos 2 para cima, então troco o sinal do expoente. Então, dá 340 vezes 100, ou seja, 34 mil. 34 mil Hz é uma frequência acima de 20 mil Hz. Então, dá 34 kHz, teríamos um ultrassom. Então, como é acima da frequência de 20 mil Hz, nós teríamos, então, uma frequência que, no caso, não é audível para nós, e teríamos o ultrassom aqui no caso. Então, aí, neste exemplo, nessa classificação, nesse ponto, eu coloco ela como verdadeira. Então, aqui no enunciado do problema, eu faço essa chamada para vocês. Então, na minha interpretação, uma onda sonora, como é onda sonora, com comprimento de 10 milímetros é classificada como ultrassom, né, no caso, tendo o ar como meio material. Aí eu coloquei verdadeiro. Agora, se tivesse especificado o meio que se encontra, nos líquidos, por exemplo, nos sólidos, nós teríamos que calcular a velocidade, que a velocidade não seria de 340 metros por segundo, ou 330. Então, aí seria falsa, tá? Então, isso é só para vocês questionarem, mas é o ato de vocês entenderem que a frequência vocês calculam dividindo a razão, né, da velocidade pelo seu comprimento de onda, ok? E na letra E, a intensidade do som é tanto maior quanto menor a amplitude da onda, né? Aí não, aí é falso, é tanto maior quanto maior for a amplitude da onda sonora, e lembrando que a onda transporta energia e não matéria, tá? Já o próximo exercício, número 3, ele está assim, ó. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro, né, que possui um ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino, tocando na mesma nota musical, ou seja, lá na mesma frequência, o homem teve condição de distinguir cada um dos seus instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Será que foi volume, nível de intensidade sonora, altura, amplitude ou timbre? Lembrando que essa característica é específica do timbre, tá? Então, resposta a letra E, que é a capacidade de nós, seres humanos, né, em cada um dos nossos ouvidos, distinguir sons emitidos por fontes sonoras diferentes na mesma frequência. E agora a questão de número 4. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas, olha lá. Aqui especificou, turma, está na água, não está no ar. Estão emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento da onda, das ondas produzidas por essa fonte é de 200 centímetros, cuidado aqui com a unidade de medida, determina a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Então, olha lá, 740 Hz é a frequência de propagação da onda sonora na água, o seu comprimento de onda foi dado, 200 centímetros, que em metros são 2 metros, né? Então, olha lá, quando eu pego 740 e divido por 2, aqui no caso, aliás, minto, a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 740. 2 metros é o seu comprimento de onda e a sua frequência é 740. Vai dar, no caso, 1.480 metros por segundo. Então, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, a velocidade do som, né, nos meios gasosos, ela é menor do que nos meios líquidos, que, por sua vez, é menor que no meio sólido. Então, veja, na água a velocidade é bem maior. Daí, então, a minha interpretação tá, segundo ano, que no item D da questão número 2, eu não sei se o professor que elaborou essa questão quis dizer isso para vocês. Né, lá, onda sonora com comprimento de 10 milímetros é classificada como ultrassom. Né, no caso, se for o meio material, o ar, né, o ar que a gente encontra, a ar da temperatura ambiente, ela dá como verdadeira, ok? Então, eu deixei aí, no caso, só para vocês lembrarem e vocês questionarem com seus colegas ou com outros professores, aí no caso deste entender o 2 aqui, tá ok? Então, ó, é só um adendo que eu faço para que vocês, né, estejam cientes. Agora, se fosse num meio material, por exemplo, como a água, a velocidade é maior. Sendo a velocidade maior, a frequência, no caso, sendo ela de 740 Hz, vocês viram que não dava 10 milímetros de comprimento de onda, e sim 2 metros. Então, o comprimento de onda vai variar. Tá? É bem interessante essa parte aí que eu preparei para vocês, ok? Coloquei aqui na nossa resolução. Bom, segundo ano, esse material é correspondente ao PET, volume 5, da primeira e segunda semana do estudo de vocês, né? No caso, à distância, né? Do PET, que é o plano de estudo tutorado, né? Com essas nossas aulas não presenciais, as aulas remotas aqui. Então, aí, tá
está a resolução para vocês dessas atividades da primeira e segunda semana do PET volume 5. Mas eu preparei mais um pouquinho para vocês aqui, né? Inclusive vou estar postando essas atividades no Classroom, no mural da sala, e vou estar postando também as atividades complementares para vocês fazerem. Mas eu coloquei aqui, gostaria que vocês acompanhassem comigo um pouquinho a respeito, né, das ondas sonoras. Então, olha que legal aqui essa animação que eu preparei para vocês, tá? Então, ó, ondas sonoras, olha lá. Um certo dia, em um lugar, então vejamos, olha lá, ó. Olha o avião fazendo, né, um voo horizontal. Aí quando vê, olha lá, nossa, provavelmente algum avião, né, estava tendo, né, algum problema mecânico, olha lá. Então, teve uma explosão. Então, repare, né, que explosões, entre muitos outros fenômenos físicos, originam som, que é uma forma de onda, né? Vamos lá. Agora veja, aperte o botão play e observe o que ocorre aqui, né? Olha lá. Veja, vamos repetir. Reparem, e vocês vão me ajudar a completar aqui, hein? Então, ó, vamos lá. O que eu quero a participação de vocês aqui? Então, só diminuir um pouquinho o zoom. Então, ó, à frente de uma onda esférica que representa o som gerado na explosão, com o passar do tempo, aumenta ou diminui? Então, lá. Depois, se definirmos intensidade de uma onda como potência dividida, né, pela área, com o passar do tempo, então já deu a dica, potência, a intensidade do som, dividido pela área. Com o passar do tempo, a intensidade na superfície da onda, veja, quanto menor o denominador, maior o resultado da conta. Quanto maior o denominador, menor é o seu resultado. Então, à medida que, como é um quociente da potência pela área, se a gente vai diminuindo a área, a potência vai fazer, como ela é mantida constante, com a intensidade, né, da onda sonora, aumente. Agora, veja bem, se o denominador é a área, à medida que o tempo passa, a área aumenta, o resultado vai diminuir, ok? Então, ó, bom, então o som se propaga tridimensionalmente pelo espaço. A sua potência cai à medida que afasta da sua fonte. Isso é chamado de efeito Doppler, né? Vocês vão perceber, turma, por exemplo, quando vocês estão, por exemplo, na sua casa, né, com a janela aberta, quando vocês ouvem uma sirene, né, por exemplo, né, de uma ambulância passando, um corpo de bombeiros, vocês veem que à medida que a fonte sonora aproxima do local, a gente está fixo na casa, por exemplo, sentado no sofá, assistindo uma televisão, a fonte sonora está aproximando da gente, a gente tem a sensação que a produção do som está aumentando, né, que a gente fala que é uma frequência aparente. Então, a onda sonora está chegando, a fonte sonora chegando, então esse efeito Doppler aumenta-se essa frequência. E à medida que vai se afastando, quando ela passa por nós, depois ela vai se distanciando, então essa intensidade sonora tende a diminuir. É bem interessante vocês perceberem isso, né, turma? Bem legal. Então, agora, olha lá, vamos ver aqui, né? Então, aí nós temos a outra animação que eu preparei para vocês aqui. Então, lá, aperte o botão play e observe o que ocorre. Então, reparem que, olha, nós temos dois diapasão, temos um martelo. Tá? E está no ar. Então, ó, vamos fazer o mesmo efeito de novo. Vamos fazer a mesma animação para vocês aqui. Então, ó, o martelo bateu no primeiro diapasão. E reparem que mesmo não havendo contato do martelo com o segundo diapasão, os dois estão se movimentando. E estão no ar. Depois que batemos no primeiro diapasão, então repare, o som é uma onda tridimensional, não propaga som no comprimento, som na largura, som na altura, em todas as dimensões, e se propaga pelo meio material. Então, por exemplo, se o som fosse unidimensional, e eu estivesse falando para um colega meu especificamente do meu lado, então somente ele poderia ouvir. E vocês sabem que isso não ocorre dentro de sala de aula, eu estou falando com vocês, vocês estão ouvindo aí na recepção do seu celular, seu smartphone, ou seu notebook, então aí vocês todos chamarem os pais de vocês, a mãe, pelo corredor, na sala, vocês vão estar ouvindo. Então o som se propaga em todas as dimensões, desde que seja no meio material. Então quando a gente deu o iniciar do martelo tocando o primeiro diapasão, a onda sonora começa a vibrar em todas as direções e sentidos, e começa a tocar, inclusive, no segundo diapasão, desde que seja no meio material. No vácuo isso não ocorre, hein? Segundo ano. Então, depois que batemos no primeiro diapasão, vamos lá, vocês me ajudam a responder. Primeira opção, o segundo também começou a vibrar ou o segundo não sofreu influência? O que vocês acham?
Pergunta mais difícil do ano, né? Segundo ano. Então, olha lá. Então, o segundo também começou a vibrar. É interessante que essas animações, turma, se a gente erra uma pergunta, aparece, né, uma charge, né, um desenho, né, uma caricatura, por exemplo, de um bonequinho brincando. Pense bem. Então, é bem interessante. Então, segundo, isso deve ter ocorrido por quê? A vibração do primeiro diapasão eletrificou o segundo? Nós estamos trabalhando com eletricidade? Ou a vibração do primeiro diapasão originou uma onda que agiu no segundo? É aquilo que eu falei, o som se propaga em todas as direções, todos os sentidos, pelo meio material. Então, vai coincidindo, né? Passando até tocar um objeto. Então, o que acontece com eco, com reverberação dos sons, assim vai. No caso, com difração sonora. O diapasão e outros corpos vibrantes, como cordas vocais, né, a corda de um violão, etc., também geram uma onda que se propaga em todas as direções e carrega energia e quantidade de movimento. Podem agir sobre outros corpos. Bem interessante. De novo, reparem, né, no caso, não há transporte de matéria, mas de energia, tá, turma? Esse tipo de onda é denominada onda sonora, ok? Vamos para a próxima animação aqui. Bem interessante, espero que vocês estejam gostando. Agora reparem neste desenho, olha. Aperte o botão play novamente, observe que ocorre dentro da campânula há um vácuo total. Então, olha a dica. Então, na campânula tem um vácuo total. E o segundo diapasão está no ar. Então, reparem que o martelo e o diapasão número 1 estão dentro da campânula e é onde tem vácuo. Ou seja, ali tem ausência de meio material, de ar, de oxigênio. Como eu falei para vocês que o som é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar, então repare, aqui o martelo vai tocar no diapasão, mas não vai produzir som. Como o som precisa de um meio material para se propagar, então o segundo diapasão, vocês vão perceber o que ocorre. Olha, reparem. Olha lá, bateu, vibrou o primeiro diapasão. E a gente não ouve o som lá dentro. Não ouvimos. Agora, se esse martelo diapasão estivesse fora do vácuo e eu estivesse próximo, ou que seja um pouquinho mais distante do segundo diapasão, os dois vibrariam ao tocar o martelo no primeiro diapasão. E ali não, podem reparar que isso não ocorreu, por causa do vácuo, justamente, tá? Segundo ano. Então, depois que batemos no primeiro diapasão, o segundo também começou a vibrar? Ou o segundo não sofreu influência? O segundo não sofreu influência. Por que isso ocorre? Isso deve ter ocorrido porque a onda sonora se propaga no vácuo? Não, a onda sonora não se propaga no vácuo. Tá? Bom, a onda sonora originada pelo diapasão necessita de um meio material para se propagar. Então, lembrem que as ondas sonoras não se propagam no vácuo, aquilo que eu falei para vocês, ok? Então, está carregando um pouquinho essa animação, só para vocês concluírem aqui os nossos estudos. Olha que legal, né? Nós temos aqui, olha lá, vamos analisar agora a propagação de uma onda sonora em um tubo. Então, aperte o botão play. Então, repare, martelo, está no meio material, vamos fazer vibração, ó, num tubo. De novo. Como se fosse efeito dominó, né? Ela passa energia de uma para outra até chegar no último. Observando a propagação do som em um tubo, concluímos que era uma onda transversal. É uma onda longitudinal. Olha lá, gente. Transversal é como se fosse uma senoide, subida e descida. Tá? E vai e vem. Aqui não. No caso, ó, é uma onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal. Certo? Então, próxima animação. Conclusão. Então, vamos fechar o nosso raciocínio. O som é uma onda tridimensional e longitudinal, produzida por um corpo vibrante, e o som se propaga através de um meio material. Então, quais foram os objetivos dessa primeira parte? Estudar as ondas sonoras como ondas longitudinais, tá? Depois, né, turma? Então, ó, vou ampliar aqui para vocês, né? O professor Fred pode chamar a atenção, né, turma? Então, estudar as qualidades auditivas do som e estudar as propriedades das ondas sonoras. Bem interessante vocês perceberem isso. Não? Então, aqui, no nosso próximo slide, na nossa próxima animação, então, lá, vamos ver os conceitos. Então, lembrando, as ondas sonoras, no caso, aqui, ó, de pressão, né, as ondas sonoras são ondas de pressão e se propagam através das variações de pressão das moléculas que constituem o meio. A alternância nas regiões de compressão e rarefação. Aí depois, as ondas sonoras são ondas longitudinais, sendo um comprimento de onda
né, a distância entre os seus centros, né, de regiões de compressão, certo? Aí, ó. Aí agora, então, continuando. Aí aqui, o que a gente pode colocar para vocês aqui na nossa referência, né? Então, olha lá. Dependendo da fonte, as ondas sonoras podem apresentar frequências variando desde poucos hertz, abalos sísmicos, até as frequências comparáveis com a luz cristal de quartzo. O homem consegue ouvir ondas sonoras, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, mais ou menos entre a frequência de 20, 16 Hz até 20 mil Hz. Alguns livros colocam 16, outros 20, feito que a gente viu do PET volume 5 aí, tá? Agora, as ondas sonoras, né, com frequências inferiores a 16 Hz ou 20 Hz, são denominadas infrassons. E as frequências superiores a 20 mil Hz são os chamados ultrassons, ok? Então, ó, vale um pouquinho o intervalo, isso aí não tem problema não, tá? Segundo ano, é interessante vocês poderem aprender aqui um pouquinho. Então, agora, olha que legal. Observem na tabela abaixo alguns valores da velocidade do som nos seus meios materiais. Então, olha que interessante aqui. Deixa eu só ampliar um pouquinho para vocês, olha. Nós temos a água, que é um meio material, na temperatura de 15 graus Celsius, a velocidade de propagação do som é de 1.450 metros por segundo, olha. Já a água a 25 graus Celsius aumentou um pouquinho mais ainda. O aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade de propagação do som, 1.497. Já a água do mar a 25 graus Celsius aumenta mais um pouquinho, por causa da salinidade, né? Água, no caso, com sais. Então, ó, 1.533 metros por segundo. Já o cloro a 0 graus Celsius propaga, que é um gás de cor esverdeada, lá, com 205,3 metros por segundo. Né? Olha para vocês verem. Já o oxigênio, 316 metros por segundo, estado gasoso. Já o ar, olha lá, propaga com a velocidade próxima de 331 metros por segundo, ou 340, né? Varia muito da altitude que se encontra, tá, turma? Já o benzeno, a 17 graus Celsius, olha lá, 1.166 metros por segundo. Inclusive, o benzeno é líquido, tá, turma? O mercúrio, que é o metal líquido, olha lá, 25 graus Celsius, propaga 1.450 metros por segundo. O cobre, a 20 graus Celsius, propaga-se com 3.560 metros por segundo, bem interessante. O ferro, olha lá, 20 graus Celsius, que é um metal nobre, né, 5.130 metros por segundo. É bem interessante isso, e vocês poderem perceber justamente a velocidade de propagação nos meios materiais. Então, cada meio material faz com que o som se propague com uma velocidade, com uma certa frequência e um certo comprimento de onda, ok? Bom, segundo ano. Então, tá aí a dica do professor Fred para vocês nessa primeira e segunda semana, né, do PET volume 5, que fala a respeito das ondas sonoras. Então, vocês lembrarem, né, que nós temos o som, por ser uma onda mecânica, uma onda longitudinal, precisa de um meio material para se propagar, que a velocidade de propagação do som depende também do seu comprimento de onda, da sua frequência, e que cada meio material, no caso, tem a sua velocidade de acordo com a temperatura, de acordo com o meio material, então o som se propaga com velocidades diferentes, ok? Eu vou estar postando, então, essas atividades, resolução delas para vocês no Classroom, no mural da sala, virtual de vocês, tanto dos segundos anos, e faço o convite para vocês. Vou estar postando também as atividades complementares da semana para vocês fazerem, não deixem de fazer, é importante isso, e darem a sua devolutiva para mim através do meu e-mail. Vocês vão mostrar as resoluções para mim, enviá-las no meu e-mail do fredmanso72@gmail.com. Então, turma, uma maravilhosa semana para vocês. Espero que todos os seus familiares estejam muito bem, como todos vocês com muita saúde. Transmitam um grande beijo nos seus corações a todos vocês, a todos os seus familiares, tá? E até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser. Beijo enorme no coração de vocês, segundo ano. Beijão, muito obrigado.